E aí, pessoas, hoje trago um vídeo diferente aqui do que vocês estão acostumados. Como não tá tendo muito jogo novo pra jogar e tal, e é Halloween, eu resolvi fazer um vídeo de Dia das Bruxas aqui. E nesse vídeo eu vou contar duas histórias de terror verdadeiras que aconteceram comigo. Enfim, eu tá sem iluminação aqui, faz parte da graça do vídeo, então eu espero que vocês entendam e gostem. A primeira história começa num dia em que eu fui passar o final de semana na casa do meu pai. Eu não moro com meu pai, porque a gente tinha combinado que ia pra uma fazenda, um sítio do amigo dele lá. E meu pai, ele é de família do interior, então ele gosta bastante dessas coisas de fazenda, sítio, animais e tal, essas coisas. Eu também gosto bastante. E quando nós estávamos indo pra lá, meu pai falou pra mim que tinha um cavalo dele lá. Meu pai gosta bastante dessas coisas, ele tinha comprado um cavalo e ele deixava nesse sítio do amigo dele, ele cuidava, comprava ração, essas coisas. E aí nós estávamos indo e ele contou isso, né? E ele estava ansioso porque falou que o cavalo dele era bonito, era forte, não sei o que e tal, beleza. Quando nós estávamos indo, o celular do meu pai tocou, era aquele Nextel. E aí o Nextel dá pra você ouvir o que a pessoa tá falando. E o amigo dele falou assim: ô Claudinho, que o nome do meu pai é Cláudio, falou: Claudinho, o seu cavalo aqui, cara, ele é mó calmo, ele é mó manso, só que ele deu muito trampo essa noite, mano. Eu não sei o que que foi, só que eu sei que de noite ele fez muito barulho lá na cela dele. E aí, enfim, hoje de manhã eu acordei atrasado pra resolver umas coisas. Saí pra resolver, você vai chegar lá, se tá com a chave do sítio, vê lá se tá tudo bem e tal, não sei o que. Eu não tive tempo de ver isso. Aí meu pai chegou no sítio, começamos lá, deixamos as coisas, né? Tinha passado no mercado, comprado as coisas pra fazer o churrasco. E aí quando a gente chegou no sítio, tinha lá a cela dos cavalos. Não tinha só o cavalo do meu pai, porque o dono do sítio também tinha cavalos lá. E aí meu pai começou a mostrar. Meu pai falou: vamos lá no meu cavalo pra você ver como que ele é da hora, porque ele é bem forte. Quando nós fomos lá, a sela do cavalo, ela tava um pouco quebrada, com sinal de patada, tava com marca de patada também. Então ele ficou muito agitado de madrugada, de noite, e ele começou a dar patada lá. Aí tava lá a sela meio quebrada. Sabe a crista que cavalo tem? Que quando era criança eu falava que era o cabelo do cavalo, mas é a crista. É crista, né, que fala? Eu acho que é crista. Ela tava com um monte de trancinha. Aí meu pai pegou e falou assim: mano, essas trancinhas aqui eu já sei o que que é. Lembra que meu pai é uma pessoa do interior, hein? Aí ele falou assim: essas trancinhas aqui eu já sei o que que é na crista do cavalo. Aí meu pai pegou o rádio, ligou pro amigo dele e falou assim: ô, você chegou a mexer no cavalo ontem e tal? E o amigo do meu pai falou: não mexi e tudo mais. Aí o meu pai falou: não, porque ele tá com umas tranças aqui na crista dele. Aí o cara: não, mano, não sei, mas ele não tava com essas cristas não, tava com o cabelo normal, Claudinho. Meu pai falou: não, beleza. Aí meu pai desligou. Meu pai falou: olha, não sei se você vai acreditar, mas os antigos falavam, quando eu morava em fazenda, falam que quando o cavalo toca essas tranças na crista dela, é porque o Saci dormiu com ela à noite. Eu sei que quando eu uso essa palavra Saci pode parecer bem besta pra você. E eu achei muito besta na hora que meu pai me falou isso. Só que espera que a história vai fazer sentido do porquê eu tô contando ela. E aí meu pai falou: falam que o Saci faz isso, Saci de noite. E ele começa a bater nela de noite. E aí ela fica agitada, ele fica tipo judiando dela. E ele faz essas cristas, ele faz essas tranças na crista dela. Então se não foi o cara e não tava assim, porque meu pai tinha visto o cavalo, ele falou 2 dias atrás e não tava, que ele tinha ido lá dar banho e não tava com a crista assim, meu pai pegou e falou: então provavelmente o Saci dormiu com ela essa noite. Quando meu pai falou isso, eu eu achei interessante, mas confesso que, mano, eu achei muito estranho, ainda mais por ser Saci, tá ligado? O bagulho do folclore aí, eu fiquei, mano, meio assim. Aí beleza, aí o cara pegou lá, o dono da casa chegou do churrasco e tudo mais. Aí começou a conversar com meu pai de outras coisas. Aí ele falou assim: ó, Claudinho, hoje vai vir um amigo meu de infância que faz mais de 15 anos que eu não vejo. Quando eu era criança, adolescente, a gente vivia junto lá na cidade do interior. Ele falou a cidade que eu não me lembro, e faz mais de 15 anos que eu não vejo esse cara, e hoje ele vai vir aqui pro churrasco e tal, eu vou ver o filho dele, a filha dele, porque até hoje eu não vi, porque tem uns 10 anos de idade, então quando nasceu já fazia um tempo que a gente não se via, mas mano, ele vai vir aqui, tô empolgado e tal. Meu pai: que da hora, eu também. Enfim, começamos a fazer os preparativos do churrasco lá. E ele falou: ó, Claudinho, aqui a gente mora numa área que não é mais área rural e tal, só que essa parte tem fazenda e sítio, mas a gente mora em cidade grande. Esse cara, eu tô sem ver ele todo esse tempo, por causa que ele continua morando no interior até hoje, então ele manja tudo que você pode imaginar de fazenda, de animais. Aí esse cara chegou. Quando esse cara chegou, eu, meu pai e o amigo do meu pai fomos lá, né, abrir o portão, receber ele e tal. Quando ele chegou, juro pra vocês, galera, ele fez isso daqui.
Ele chegou, cumprimentou o amigo dele, deram um abraço, estavam muitos anos sem se ver, me cumprimentou meu pai. O cara falou, o tanto de cavalo que tem ali. Tinha tipo uns 5 cavalos e um deles era do meu pai. E olhou assim e falou, caramba, os cavalos bonitos, mano, aquele ali é bonito, aquele ali é bonito. Na hora que ele apontou do meu pai, ele falou, de quem que é aquele cavalo ali? Aí meu pai falou, é meu. Aí ele falou, o Saci dormiu com ele essa noite. Mano, na hora me arrepiou, porque esse cara, ele não sabia da história que o cavalo do meu pai tinha ficado agitado, e nem a crista dele deu pra ver, porque o cavalo tava de frente, a crista era atrás, então não era tipo na parte de trás, não dava pra ver. Então tipo, ele nem viu isso, ele só falou assim, o Saci dormiu com ele essa noite. Mano, eu me arrepiei de novo, é que não dá pra ver na câmera, mas eu me arrepiei de novo só de lembrar disso, porque na hora eu fiquei tipo pasmo assim. Aí meu pai falou assim, mas por que você tá falando isso? Aí ele falou, porque eu conheço o olhar do cavalo, quando o cavalo tá assustado por causa que o Saci dormiu com ele na noite anterior. E o olhar do seu cavalo é porque o Saci ficou judiando dele ontem, ou nessa madrugada. Então assim, pode parecer uma história boba pra vocês, mas na hora me arrepiou muito, e eu falando agora me arrepia, porque o cara não sabia que o cavalo tinha ficado agitado, não falava lá com um amigo dele faz anos, nem sabia dessa história porque era o cavalo do meu pai, e nem tinha visto a crista do cavalo, nem nada pra falar. Ele só de olhar, e ele, tipo, quando pediu a justificativa, ele falou que era por causa do olhar do cavalo. Enfim, essa história, ela é a mais simples, a outra agora, ela é a que, na minha opinião, dá mais cagaço, até porque, mano, tipo, né, quando eu passei por essa segunda ocasião, eu tive muito mais medo, mas ela é uma história muito mais direta ao ponto do que essa primeira. Mas quando eu era criança, mano, eu tinha uns bagulho que eu, tipo, mano, às vezes tinha a impressão de que tava vendo vulto, tá ligado? Não sei se eu tava vendo mesmo, mas, tipo, sabe quando aquele bagulho, você passa pela, tipo, você vai pra um cômodo, aí lá no outro cômodo você tem a impressão de ver alguma coisa passando? Tipo, acontecia isso comigo quando eu era criança, eu via umas paradas assim. Até então era só esses bagulho, tipo, novamente, graças a Deus eu nunca mais tive isso, era um bagulho que eu tinha quando era criança só. Aí, os meus pais, eles trabalhavam o dia inteiro, então quando eu acordava, meus pais já estavam trabalhando, eu tava sozinho em casa. Só que na minha casa não tem só, no meu quintal não tem só a minha casa, tem a minha casa, e no mesmo quintal tem a casa dos meus tios, da minha avó e tal, que hoje é falecida, mas na época era viva dessa história. Quando eu acordava, meus pais já tinham ido trabalhar. Aí o que eu fazia? Enfim, eu tenho um irmão que é 6 anos mais novo do que eu, e eu acordava ele e tal, aí eu preparava o meu café e o café dele, porque como ele era mais novo eu fazia o café dele, nós tomávamos café, depois de tomar café a gente descia pra casa da minha avó, que era no mesmo quintal, e aí a gente ficava lá até da hora de eu ir pra escola, dava a hora de eu ir pra escola, eu subia, tomava banho e ia pra escola e tal. Era a nossa rotina. Um belo dia de manhã eu tava dormindo e eu acordei, só que eu não acordei naturalmente com o despertador, eu acordei antes, porque não tinha dado o horário do despertador ainda. Eu acordei com um barulho que tava tendo na minha casa, tava tendo um barulho na cozinha. Aí eu abri o olho assim e tal, acordei, vi meu irmão dormindo na cama do lado, sabia que meus pais não estavam em casa, e comecei a ouvir um barulho na cozinha. Só que eu não me espantei, porque como a minha avó morava no mesmo quintal e ela ficava com a chave também, às vezes ela subia em casa pra, tipo, limpar alguma coisa, sabe, dar uma força pra minha mãe e tal, tipo, às vezes até mexia em alguma coisa lá, então era normal de vez em quando eu acordar e minha avó tá lá em casa fazendo alguma coisa, ter o barulho disso. E aí, tipo, eu escutei o barulho na cozinha e falei, é minha avó, né? Só que, mano, esse barulho tava, tipo, uns barulhos de mexendo, tipo, nas louças, nos bagulhos. Aí eu ouvi um barulho de abrir a geladeira e tal, tipo, tava um mau barulho. Aí eu peguei e falei, mano, eu não vou mais conseguir dormir com esse barulho. Aí, beleza. Aí eu peguei, tipo, mano, comecei a levantar, tava deitado na cama, sentei, né, comecei a colocar o chinelo. Eu falei, vó, bom dia. A senhora não sei o que, perguntei alguma coisa pra ela. E nessa hora, na hora que eu falei vó e perguntei, o barulho, tipo, parou. Sabe quando uma pessoa tá fazendo uma coisa e ela para? Aí eu falei, vó, a senhora me escutou? E não respondeu. Nisso, meu irmão também já estava acordando por causa do barulho. Aí ele falou, que barulho é esse? Eu falei, é a avó na cozinha. Peguei e falei isso, tá ligado, pra ele. Ele falou, tá. Eu falei, não, mas vamos levantar que a gente tem que tomar café. Aí eu falei, vó, a senhora não tá ouvindo? E a gente entrou na cozinha. Mano, quando a gente entrou na cozinha, eu já tô arrepiado, mano, só de falar. Eu juro pra vocês, eu tinha nessa época, mano, eu acho que uns 10 pra 11 anos e meu irmão tinha uns 3 pra 4 anos, se eu não me engano. Eu acho que era isso, mais ou menos, não tenho certeza agora, mas era mais ou menos essa idade. Mano, eu juro, na hora que eu entrei na cozinha, e eu entrei primeiro com meu irmão ficou atrás. Na hora que eu entrei na cozinha, tipo, mano, tinha um cara de bermuda jeans, eu lembro até hoje, bermuda jeans rasgada, tipo, descalço, moreno, tipo, sem camisa, mexendo na geladeira, ele tinha um cabelo enroladinho, assim, ele mexendo na geladeira. Na hora que eu falei um bagulho, ele virou pra mim assim, galera, na hora que ele virou pra mim, eu juro, o rosto dele, tipo, não era deformado nem nada, só que ele não tinha olho, não tinha nariz e não tinha boca.
só que não era que, tipo assim, tinha um buraco no lugar do nariz da boca, não. Era só uma pele lisa, lembra bastante o Slender, entendeu? Só que não era aquela imagem do Slender, era um cara moreno, de calça jeans, tipo, de calça não, bermuda jeans rasgada, com cabelo enrolado, e era tipo pele, pensa na pele aqui do seu braço, ó. Tipo, a pele do seu braço, ela não tem olho, boca, nem nada. Era tipo uma pele assim, sabe, lisa. E na hora, tipo, olhou pra mim. Na hora que olhou pra mim, ele tinha até uns peitos meio cabeludo, assim. Tipo, na hora que olhou pra mim, eu fui, peguei e, tipo, tomei um susto. Aí ele virou de costa e foi correr. Na hora que ele virou de costa pra correr, o meu irmão entrou na cozinha junto e viu. Na hora que entrou e viu, aí o negócio saiu correndo e eu fiquei paralisado. Ele saiu correndo, atravessou a cozinha, né? Tipo, e aí onde tinha a porta da sala, que de onde eu tava dando pra ter a visão de tudo, eu tava paralisado. Ele simplesmente, tipo, atravessou, tipo, a porta, sabe? Ele não abriu a porta, ele atravessou a porta e saiu da casa. E na hora, tipo, o que me deixa mais assustado, que vocês podem ter falado, era uma coisa da minha cabeça, tal. Só que o meu irmão também viu, porque na hora que ele atravessou, tipo, eu fiquei sem reação, assim, e o meu irmão pegou e falou assim, quem que era? Era o Wagner ou era o Ronaldo, que é o nome dos meus dois tios? Ele falou isso porque como ele viu um homem de costa, ele achou que era, só que não era, entendeu eles? Tanto que, como eu falei, não tinha rosto, era uma pele lisa e atravessou a porta. Mano, enfim, essa história, puta, velho, só de eu lembrar eu fico cagado, eu era criança, tipo, mano, graças a Deus isso nunca mais aconteceu. Aí vai de você acreditar ou não, tipo, no que eu tô falando, só que aconteceu, eu sei que aconteceu, e enfim, eu não tenho explicação pra essas coisas, sinceramente, sabe? Tipo, eu não sei essas pessoas doidas que tem um monte de história de terror, eu até tenho mais uma ou outra na minha vida, mas eu deixo pra contar no próximo ano, num outro bagulho de Halloween, mas não é muita coisa, assim, e essa, literalmente, é a mais séria, é a mais bizarra e a mais inexplicável de todas, sabe? Então, enfim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, um bom Halloween aí pra vocês. Graças a Deus essas coisas só aconteceram comigo quando era criança, depois isso nunca mais voltou a acontecer, essas coisas do tipo. Eu lembro que minha mãe levou, tipo, na igreja pra orarem por mim e tal e tudo mais, enfim. Mas espero que vocês tenham gostado. Compartilha aí nos comentários histórias de terror que tenham acontecido com vocês, mas que tenha acontecido mesmo, porque conta, lenda de terror, essas coisas tem de monte na internet, mas que tenham acontecido com vocês ou com alguém próximo, sabe? E é isso, mano. Até o próximo vídeo e um bom Halloween aí pra vocês.